Gente, a semelhança de triângulos, ela vai nos dar uma noção de ampliação ou redução da figura, né? Então a gente fala que esses dois triângulos são semelhantes porque eles possuem o mesmo formato, né? Mesmo que os lados tenham tamanhos diferentes, tenham medidas diferentes, um triângulo ser maior que o outro, por exemplo, né? Então eles têm o mesmo formato. O que que mantém esse mesmo formato desses triângulos? Os ângulos, tá? Então, para a gente analisar se os triângulos são semelhantes, a gente vai olhar pelos ângulos. Então, ó, eu verificando, por exemplo, que esse ângulo é igual a esse, né? Um ângulo correspondente com o outro. E esse ângulo é igual a esse, já é suficiente para eu saber que eles são semelhantes. Por quê? O terceiro ângulo aqui, ó, é o que sobrou para a soma das 180, né? Os três ângulos juntos tem que dar 180 graus. Então, se esse é igual a esse e esse é igual a esse, automaticamente esse terceiro ângulo que sobrou vai ter que ser igual também para os dois triângulos. E aí, eu sabendo que os ângulos são iguais, eles são semelhantes. Como que a gente representa a semelhança? A gente coloca ABC semelhante DEF. Na hora de escrever a semelhança, essa ordem das letras aqui, ó, ela faz diferença. Se eu comecei pela letra A nesse triângulo, que corresponde a este ângulo, eu tenho que colocar o vértice correspondente do ângulo, ó, tá vendo? O ângulo que é igual, eu vou colocar o vértice dele também, né? Se eu pus o A, eu tenho que pôr o D. Se depois eu coloquei o B, que é esse aqui, no outro triângulo tem que colocar o ângulo correspondente, que é o E. E o último é o C, então o último aqui tem que ser o F, tá bom? Então essa escrita, né, mesmo que a questão já te dê essa semelhança, né, já escreva para você no enunciado, você já pode concluir quais ângulos que são iguais, tá? Pela correspondência aqui na escrita também, beleza? Porque às vezes a figura não vai estar tão clara, né, para você visualizar, tá certo? E aí, gente, o que nós vamos fazer nos nossos cálculos aqui de semelhança? Quando os triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Como assim? Por exemplo, se esse triângulo aqui medir o dobro desse, né? A semelhança seja o dobro, supondo, é um exemplo. Se esse lado for o dobro desse, pela lógica, os outros lados também terão que ser o dobro, né? Esse aqui vai ter que ser o dobro desse. Então, ela é uma correspondência que vale para todos os lados, né? Essa proporção, tá bom? De redução ou de ampliação, né? Quantas vezes que reduziu, quantas vezes que ampliou. Essa redução ou ampliação tem que valer para todos os lados. E aí a gente vai verificar, né, ou calcular algum lado, fazendo as razões de semelhança. Ó. O lado AB está para o lado DE, assim como o lado BC está para o lado EF, assim como AC está para DF. Tá vendo? Então, as proporções são essas aqui. Eu fiz as proporções, né? Escrevi olhando para a escrita aqui da semelhança, né? Isso é uma maneira de fazer. Ou você pode olhar pela figura, se estiver claro, né? Esse lado corresponde a esse, tá vendo? Ó? Esse lado sobre esse, tá certo? E guarda assim. O triângulo que você começou a fazer a escrita, né? Você mantém, tá vendo? Ó, esse triângulo, os lados ficaram todos no numerador, tá vendo? Das frações, né? E esse triângulo aqui, os lados ficaram no denominador. Tanto faz, tá? Eu poderia inverter tudo, né? Eu poderia começar por esse triângulo, não tem problema. Mas aí o jeito que você começa, você vai manter para todos, né? Para ficar certinho aí o seu cálculo. E aí, essa razão, que é a mesma para todos os lados, é igual a uma constante, é um número, que é a razão de semelhança, né? É uma constante de proporção, tá certo? Uma observação importante sobre essa razão de semelhança, né? Que é aquele número que nós vimos ali, resultado da divisão, da razão entre os lados, ela é válida para todos os lados, né? Do triângulo, daquela dupla de triângulos, para as alturas também e para os perímetros, né? Então, olha só, por exemplo, quando a razão é 3, quer dizer que cada lado de um triângulo é o triplo do outro. Então, ela vale para os lados. Se os lados são o triplo, né? Se a razão for o triplo, naturalmente as alturas também vão obedecer, né? Então, a gente pode usar a semelhança dos triângulos, aquela proporção,
também para as alturas, né? Em alguns problemas nós não vamos ter todos os lados, mas podemos trabalhar com a altura. E, obviamente, vai funcionar para o perímetro, porque o perímetro não é a soma dos lados. Então, aquela proporção entre os lados, se for o triplo, se for o dobro, né? Vai valer para o perímetro também, né? Automaticamente já vai fazer sentido para ele. Isso também é prático, porque às vezes nossa figura, nós não vamos descobrir cada lado separadamente, mas a gente vai usar a razão para o perímetro e já poderemos descobrir o perímetro diretamente, né? Mas essa razão, ela é diferente para a área, gente. Então, olha só. Essa razão aqui é para as medidas lineares, tá vendo? Para a área, nós já vamos usar a razão elevada ao quadrado, tá certo? Então, quando você faz a área de um triângulo dividido pela área do outro, você faz a fração das áreas, né? Essa razão aqui, ó. O valor dessa razão vai dar o quadrado do número que você tinha achado com os lados, tá bom? Então, por exemplo, se entre os lados dos triângulos, se os lados de um triângulo é o dobro do outro, a área vai ficar 4 vezes maior. A área vai ser o quádruplo, entendeu? Se a razão entre os lados é o triplo, né? De um para o outro é 3 vezes, a razão entre as áreas vai ser 9, tá certo? Então, esse é um detalhe muito importante, porque em algumas questões nós teremos que usar essa razão. A gente vai ver alguns exemplos aí de exercícios. Nesse exercício aqui, gente, a gente vai olhar pelos ângulos. Dá para ver quais são os lados correspondentes, ó. Esse ângulo aqui de 3 risquinhos corresponde ao 9. E no outro triângulo, o de 3 risquinhos, ó, tá em frente o 3. Então, quer dizer que o 9 está para o 3. Esse aqui, esse ângulo de 2, ó, eu vou pegar o 10. E no outro triângulo, eu pego o x. Tá vendo que eu tô começando sempre desse triângulo? O 6, que está em frente a esse ângulo, no outro triângulo vai ser o y, né? Então, aqui já dá para a gente achar aquela razão, olha. O 9 sobre 3 vai ser o k. Então, o k aqui é 3, a razão de semelhança. Então, esse triângulo é o triplo do outro, né? Você pode resolver usando essa lógica. Ou você pode multiplicar cruzada aqui, que você vai achar, né, resolvendo propriedade de proporção. 3 sobre 1, simplifiquei, é igual a 10 sobre x. Então, já acho o meu valor de x, olha, vai dar 10 terços. Vou deixar assim porque deu o dízimo, né? E a gente usa a mesma razão para calcular o y. E o nosso y aqui vai dar 2, certo? Nesse segundo exercício, gente, como que eu vou saber que os triângulos são semelhantes? Bem simples, tá vendo que tem um ângulo de 90? Ó, todos os ângulos têm um ângulo de 90. E esse ângulo aqui, ó, é um ângulo comum para todos eles, né? Todos os 3 triângulos possuem esse ângulo. Então, eles são todos semelhantes, ó. Esse menorzinho, semelhante com o médio, semelhante com o grande. Como eu estou querendo saber essa medida aqui, eu vou fazer a semelhança do triângulo grandão com o triângulo médio aqui, tá vendo, ó? Então, ó, esse x corresponde ao lado 4. Assim como a hipotenusa do triângulo grande, que é 9, corresponde à hipotenusa do triângulo médio, que é 6, correto? Então, aqui já posso calcular esse x facilmente. Eu vou simplificar aqui por 3 primeiro, né? Fica bem fácil. Multiplicar cruzado e pronto. A gente já vai achar o valor do x aqui, tá certo? Então, se a gente verificar dois ângulos, né, gente, dos triângulos correspondentes que são iguais, já é suficiente para a gente fazer a semelhança. Esse exercício 3 é um pouquinho diferente, porque os dois triângulos não estão na mesma posição na figura, olha, eles estão invertidos, né? Então, eu tenho esse triângulo ABC aqui, que tem um ângulo de 90, e esse triângulo DEC, que também tem um ângulo de 90. E esse ângulo C é um ângulo comum aos dois triângulos, então eles são semelhantes. Agora, vamos escrever essa semelhança, ó. Vou escrever assim, ABC
semelhante. Agora vou ter que colocar na ordem certa o outro triângulo. Como eu comecei pelo A, eu vou ter que começar pelo E, que é o de 90. Como eu passei para o ângulo B, eu vou ter que passar para o ângulo D agora. Como o último aqui foi o C, aqui também vai ser o C, que é o mesmo ângulo. E aí eu vou escrever as razões de semelhança aqui, tá? AB, vou olhar só para as letrinhas, para não confundir com a figura. Está para ED, assim como BC, está para DC, assim como AC, está para EC. Tá vendo? Ó, bem fácil, né? Fazer olhando aqui para as letras. Agora vamos analisar nessas frações aqui quais que eu vou precisar para calcular que eu tenho as medidas. Ó. O AB é 9, o ED é 3, o BC é o que eu estou querendo descobrir e o DC que eu não tenho. Vou precisar usar só essas duas frações, né? Porque essas aqui também eu não tenho informação, olha. Eu não tenho AC e não tenho, eu só tenho EC, né? Só que esse DC que eu vou usar aqui, eu consigo calcular ele antes, né? Eu posso fazer por Pitágoras aqui, tá vendo, ó? 3, 4, 5. Então, fazendo o teorema de Pitágoras, a gente descobre que o DC vai dar 5, certo? E aí, eu vou substituir aqui por 5 e já vou calcular o meu BC, tá vendo, ó? Que é o triplo, né? Então, o BC vai dar 15. E o que está pedindo na minha questão é a medida do BE. Então, é só eu fazer o 15 menos o 4. O BE vai dar 11. Nessa questão 4, nós vamos usar a razão de semelhança. Por quê? Se eu tenho o perímetro de ABC, que é 12, e o de DF, que é 9, a razão entre esses perímetros, olha, que é 12 sobre 9, a mesma coisa de 4 terços, essa razão, como nós vimos, ela vale para os perímetros, para os lados e para as alturas, tá bom? Então, eu quero saber a razão entre as áreas. Então, eu vou só pegar essa razão e elevar ao quadrado, ó. Vai ficar 16 sobre 9. Então, o que acontece? Se eu pegar a área do triângulo ABC sobre a área do triângulo DEF e simplificar essa fração, eu vou chegar aqui, ó, no 16 sobre 9. Essa questão aqui nós também vamos fazer pela razão de semelhança. Quando eu falo que esse lado é o triplo do outro, ó, eu já sei que a minha proporção aqui é fazer o triplo, né? Então, quer dizer que o perímetro desse vai ser o triplo desse também, tá bom? Então, como esse perímetro aqui é 14, o perímetro desse vai ser 3 vezes 14, que vai dar 42. Então, a mesma proporção para os lados nós vamos usar para os perímetros, tá certo? Essa questão aqui a gente tem um losango inscrito num triângulo, tá? Os lados do losango são todos iguais, né? Ele é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais e os lados opostos paralelos, né? Esses ângulos não são de 90, né? Não precisa ser de 90 graus, mas os lados são paralelos. Então, olha, como esse lado é paralelo a esse, o que eu vou conseguir com isso, gente? Que esse ângulo é igual a esse, ó, né? Retas paralelas com uma transversal. E da mesma forma, como essas retas são paralelas, eu olhando para essa reta aqui, ó, eu descubro que esse ângulo é igual de cá, tá bom? Então, com esses ângulos iguais, olha, eu consigo concluir que esse triângulo menorzinho, BEF, é semelhante com esse grande, ó, BAC. Tá vendo? Então, vou fazer essa semelhança aqui, tá? O BE, eu não sei a medida dele, mas como eu tô querendo achar o lado do losango, que eu vou chamar de X, eu posso escrever o BE como sendo 9 menos o X. O BE está para o BA, que é 9, tá bom?
Esse aqui, ó, EF, está para AC, tá? O EF também mede X, porque é o lado do losango, e o AC mede 18. Então, gente, aí a gente vai multiplicar cruzado aqui para resolver essa proporção, tá? E eu posso antes simplificar o 18 e o 9 aqui, ó, tudo por 9. Pode, tá? Não tem problema nenhum, não. 9 menos x sobre 1 igual x sobre 2. Pode resolver assim, tá? Aí vou multiplicar cruzado, vai dar x é igual a 18 menos 2x. 3x igual a 18, o x vai dar 6, tá bom? Então, a resposta aí dessa questão, ó, vai dar 6, tá? Esse exemplo aqui, a gente tem uma questão um pouco diferente, né? Eu tenho os lados AB, né? E esse segmento BD aqui, que medem 2 e 3. E eu tenho a área desse triângulo ABC. A área desse triângulo ABC é 10, tá bom? Então, eu vou ter que trabalhar com a razão de semelhança para poder usar a razão para as áreas, tá certo? A razão aqui, vou fazer a semelhança do triângulo ABC com o triângulo ADE. Porque falou que essa reta é paralela com essa, né? Então, eu posso fazer a semelhança, né? Esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse. Então, sempre que tem esse segmento paralelo ao lado, né? A gente vai poder usar a semelhança. Beleza. Então, a minha razão de semelhança vai ser o AB sobre o AD, ó. 2 sobre 5. Então, essa razão aqui, né, é a razão das medidas lineares. Para a área, eu vou ter que usar a razão ao quadrado, tá bom? A minha razão ao quadrado vai dar 4 sobre 25. O que é esse 4 sobre 25? É a razão da área do triângulo ABC pela área do triângulo ADE, tá bom? Como a área do ABC eu já tenho, eu vou colocar 4 sobre 25 corresponde a 10, que é a área do ABC, sobre x aqui. O x vai ser a área do triângulo ADE, que é o que eu estou procurando, tá bom? Aí é só multiplicar cruzado aqui, ó. E a gente vai achar a nossa área, que vai dar 62,5. Né, ó, 250 dividido por 4, e aí já vai dar a minha resposta, que é a área. Então, essa razão, gente, ela não é a medida das áreas, não, né? Ela é uma fração indicando a relação entre as áreas, tá vendo? Ó, para cada 4 partes aqui do triângulo ABC, eu tenho 25 do triângulo ADE, entendeu? Então, é uma maneira de indicar a relação entre essas áreas. E aí, com a área de um deles, eu consigo calcular a área do outro, tá bom?